Oi, gente. Hoje eu vim voltar aqui no canal, né, depois de tantos meses, para conversar com vocês e explicar um pouco o que tem acontecido comigo nesses últimos tempos. Quem sabe alguém até esteja passando pela mesma coisa e mais uma vez nós podemos nos unir, né? Tanto eu posso ajudá-los, como se você não está passando pela mesma situação, você também pode me ajudar em oração. Então, gente, desde aproximadamente ali novembro, dezembro de 2020, desencadeou em mim uma crise de ansiedade. E eu tenho convivido com essa crise. Eu fui diagnosticada aproximadamente em abril do ano passado, então já vai fazer quase um ano que eu estou fazendo um tratamento. E para tentar explicar um pouco o que é a crise de ansiedade, né? Qual seria a diferença de uma crise para uma ansiedade normal? Então, assim, todos nós vivemos momentos de ansiedade, principalmente quando a gente lida com essa questão da separação, enfim. Então, assim, ansioso porque o filho vai sair de casa, talvez vai chegar mais tarde, porque você está esperando uma resposta de um trabalho, porque, vamos supor, o seu esposo que saiu de casa vem pela primeira vez, ou vai se encontrar com a OM pela primeira vez, enfim. Nós temos situações corriqueiras que nós vivemos uma ansiedade, certo? E a diferença dessa ansiedade circunstancial, né, que a gente poderia explicar, a crise de ansiedade é algo que não há muita explicação. Você tem uma ansiedade por algo que racionalmente você não deveria ter. Então, para que vocês possam entender, por exemplo, eu comecei a perceber que eu tinha algum problema quando eu comecei a ter meio pânico de responder os meus clientes. Para quem não sabe, eu sou fotógrafa e eu lido com muitas pessoas. Então, assim, eu comecei a ter medo, até hoje eu lido com isso. Eu tenho dificuldade em responder, às vezes, um ou outro cliente que me fazem perguntas ou pedidos corriqueiros, tipo, você viu meu link de fotos? Quanto que você pode me mandar as fotos? Ou uma pergunta qualquer, a minha data vai ser tal, você tem disponibilidade? E eu comecei a perceber que eu tinha um pânico, me dava um medo, algo que eu não sei explicar, de lidar com a minha rotina de trabalho. E outros sintomas começaram a aparecer. Eu comecei a ter insônia, coisa que eu nunca tinha tido, nem nos meus piores momentos aqui de separação. E também comecei a ter falta de ar. Foi aí que eu fui buscar ajuda profissional, médica, porque eu estava pensando que eu estava com sequelas da Covid que eu tinha tido no começo do ano de 2020. E acreditei que eu estava com meu pulmão todo contaminado, todo preto. Fui fazer o raio-x imaginando assim que ia estar com os dias contados o meu pulmão. E quando os meus exames começaram a dar perfeitos, né, com relação ao pulmão, o médico me sugeriu procurar ajuda psiquiátrica e psicológica. Porque ele começou a dizer que os meus sintomas se pareciam com uma crise de ansiedade. Então é isso que eu tenho vivido, gente. Eu tenho lutado com essa doença. É algo que para mim no começo foi muito difícil de aceitar, porque eu disse como que eu sou cristã, como que eu conheço a palavra de Deus, como que eu posso tá passando por isso, sabe? E algo que eu precisei primeiramente aceitar, né? Eu precisei de que o Senhor ministrasse em mim uma humildade, uma coerência, né? Assim, comigo, com o mundo, né? A gente não entende que aqui a gente vai passar realmente aflições, que nós não estaremos livres de doenças, de tristezas, de problemas. É, Então eu precisei realmente ser ministrada por Deus para aceitar essa doença e buscar o tratamento correto. E quando eu procurei esses profissionais, assim, foi identificado que a minha ansiedade ela já estava num nível muito alto, ela já precisava ser medicada, né? Eu precisava ser medicada. Porque os meus níveis, eu não sei explicar biologicamente, tá, gente? Mas
Esses remédios que a gente toma para essas crises de ansiedade, eles controlam biologicamente o seu corpo, porém não resolve meu problema, porque o meu acompanhamento ele precisa ser psicológico também, mas principalmente espiritual, gente, porque eu tenho feito acompanhamento psicológico, mas eu sei que isso não seria suficiente para eu me curar. Então, a palavra do Senhor, ela continua sendo o meu melhor remédio, é o meu melhor refúgio e é nela que eu tenho buscado a minha cura. Eu tenho feito tudo que o médico me passa, mas eu não tenho deixado ou eu não tenho me desligado daquele que pode me curar, inclusive sem medicação, né? Que o Senhor tem me trazido para esse lugar de doença, tem me trazido para esse lugar para continuar me humilhando, continuar me ensinando, continuar me ensinando a depender dele, continuar a me fazer entender que é ele que cuida de mim, que eu não sou super poderosa, que eu não me basto, que eu não posso ser soberba, porque na hora que Deus quer colocar a sua mão sobre mim, ele coloca, na hora que ele quer me curar, ele me cura. Então ele tem continuado o seu processo de disciplina na minha vida, com isso que eu estou passando. Então, assim, na minha vida, essa crise foi desencadeada por um grande problema que eu tive no meu trabalho. Foi a partir dessa crise que eu consegui identificar que eu fui começando a ter os sintomas de um transtorno de ansiedade, né? Que ele também se confunde com transtorno do pânico, né? Crise do pânico, depressão, eles estão bem interligados. Você pode ter lapsos de depressão, lapsos de crise do pânico. Então, isso é importante. Você precisa, primeiro, se você está passando por momentos de ansiedade, tenta identificar se ela é uma ansiedade circunstancial. Está acontecendo alguma coisa? E se você está ansioso por alguma coisa, é uma ansiedade do dia a dia, né? Mesmo assim, ela precisa ser controlada pela palavra de Deus. É uma ansiedade espiritual, ela precisa ser controlada pela palavra de Deus. É uma ansiedade biológica, o teu corpo ele já está todo descompensado, que está te trazendo, por causa dessa descompensação, uma crise, uma doença. Você precisa buscar um médico, ser medicada, porém não será suficiente para que você busque sua cura. A palavra de Deus ainda continua sendo seu melhor aliado. Então, assim, quem passa por essa situação de separação e está buscando a restauração do seu casamento, é impossível você não viver esses momentos de ansiedade. Mesmo que seja uma ansiedade circunstancial, como eu já expliquei, mesmo se você esteja com o seu corpo, com os seus elementos químicos desequilibrados, e mesmo que você esteja doente, nós não podemos esquecer que o inimigo das nossas almas anda ao nosso derredor, tentando nos pegar, tentando nos derrubar, tentando nos pegar, principalmente em momentos de fragilidade. E assim, é tentando nos livrar desse oportunista que é o diabo, tentando nos livrar da confusão da nossa própria mente, tentando nos ajudar a reequilibrar o nosso corpo, é que nós podemos ir à palavra, nós podemos ir de encontro àquele que pode nos curar de todas as nossas dores, não só as dores emocionais, espirituais, mas também as nossas dores em nosso corpo. E o Senhor diz em Salmos 23, 4, mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum. Aqui era um perigo até real, né, gente, que Davi estava vivendo. Mas mesmo que eu ande num vale de perigo real ou um perigo que eu não consiga explicar, mesmo que eu esteja com medo de qualquer coisa, o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Esse versículo, Davi que era pastor de ovelhas, né? A vara e o cajado protegem, porque era como
o pastor cuidava das ovelhas. Se ela estava indo por um caminho mau, ele tange, né, a ovelha com o seu cajado. Por isso que o cajado protege a ovelha. Então é isso que o Senhor tem feito conosco, mesmo que Ele use o cajado para que ofereça dores a nós, mas Ele na verdade está nos conduzindo por um caminho bom, por um caminho que Ele escolheu, que não é às vezes a nossa escolha, né? Quem é que estaria aqui escolhendo estar separado? Acho que ninguém. Mas o Senhor tem nos conduzido por esse caminho, nos dando às vezes dores, para que a gente possa, nesse caminho que Ele trilhou, encontrá-lo no meio do caminho, porque é só isso que a gente tem, né? Nós não temos nada mais na mão. Tudo que nós temos aqui na Terra, ele é vazio, ele acaba. Se nós tivermos família, ela pode se acabar. Se nós temos um filho, ele pode ir embora, morrer, casar, ir para outra cidade. Então, se nós temos um trabalho, a gente pode perder. Se nós temos saúde, amanhã a gente pode não ter. Se a gente tem dinheiro, a gente pode, né, não ter. Então, nós só temos o Senhor e é para encontrá-lo que Ele tem nos conduzido por um caminho que nós não trilhamos para nós, mas Ele trilhou. Então, o que eu posso fazer para trilhar esse caminho do Senhor, suportar, né, muitas vezes, esse caminho? Buscando ao Senhor. Tem o versículo Salmos 34:4, que diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, nós temos essa promessa de Deus. Se nós o buscarmos, Ele nos escuta, Ele nos responde e Ele nos livra de todos os nossos temores, sejam eles reais ou sejam eles irreais. E é isso, gente, que eu tenho vivido. Não esqueçam, ou se lembrem, pelo menos nesse momento, de orar por mim, pela minha família. E nós ainda continuamos aqui, esperando em Deus, talvez não tão forte quanto antes, né? Mas crendo que o Senhor não mudou, eu mudei, mas o Senhor não mudou. Ele continua sobre minha família, continua sobre minha vida, continua sobre a família e a vida de vocês do mesmo jeito. E eu espero, gente, que o Senhor fortaleça a vocês, sabe? Fortaleça seus braços, suas mentes cansadas. E os ajude da mesma forma a pelo menos estarem em pé, né? Para viver cada dia o mal, né? Que nós temos, porque nós vivemos aqui na Terra. Mas, ao mesmo tempo, podendo contemplar o bem que o Senhor nos faz, sabe? Porque nós temos vida, porque nós temos salvação, nós temos mais do que nós precisamos ou merecemos, porque Ele tem cuidado de nós, nada nos falta, né? Nesse momento nada nos falta, porque o que nós não temos agora é o que nós não precisamos agora. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus por todo esse amor e cuidado. E fiquem com Ele, meus irmãos. Amém.